Oi, pessoal! A aula de hoje, ela é reposição referente ao dia 12/6, onde foi dado feriado prolongado, na aula de desenvolvimento de protótipos. Essa aula, essa matéria que vamos estar conversando hoje, ela foi dada na gestão de custo, mas ela influencia diretamente no desenvolvimento de protótipos. Porque a partir dos dados gerados na peça piloto, a partir desses dados é feito o cálculo de custo da peça, da mão de obra. Então, uma matéria, ela complementa a outra. Vamos iniciar pelas informações necessárias para o cálculo do rendimento. A gramatura, que é o número de gramas por metro quadrado da malha, e a largura total do tecido. No caso, se ele for tubular, é preciso multiplicar essa largura por 2. Um dado muito importante para se guardar quando chega o tecido é o rótulo que vem no rolo. Nesse rótulo, ele geralmente consta a largura do tecido, o rendimento, a composição, o lote. Então, é sempre importante manter esse rótulo na peça ou que você faça um arquivamento, um arquivo desses rótulos. E geralmente também quando é feita a compra da peça, do tecido com o representante, você também pode já estar pedindo essas informações, porque é a partir dela que vai ser feito o cálculo de consumo da peça. O rendimento dos tecidos de malha, ele é expresso através de um número pelo qual se avalia a quantidade de tecido disponível para ser transformados em peça. Essa informação é fundamental para o cálculo de custo. Então, nós podemos calcular de duas maneiras: pelo rendimento linear e pelo rendimento técnico. Então, o rendimento linear, ele indica quantos metros existem em 1 quilo do tecido, e ele é calculado da seguinte forma. Então, rendimento linear, onde 1 é dividido pela largura total versus a gramatura, vezes 1000. Então, exemplo aqui, 1 vezes 1000, onde eu tenho uma largura de 1,80 e a gramatura do tecido é de 160. Então, 1000 dividido por 288 é igual a 3,47 metros por quilo. O rendimento técnico, ele indica a área disponível em 1 quilo de tecido, que é 1 metro quadrado. Aqui, eu vou estar fazendo 1 vezes 1000, dividido pela gramatura. Então, 1000 dividido por 0,60, onde o resultado é 6,2 metros quadrados por quilo. Geralmente, pessoal, esse rendimento técnico, ele é usado quando você vai fazer uma estamparia, precisa estar fazendo uma estampa corrida. O pessoal cobra por metro quadrado. Tem alguns, depende muito do fornecedor. Tem fornecedor que não, que vai cobrar a metragem do tecido. Mas tem alguns que vão fazer o cálculo pelo metro quadrado. Então, é onde você vai estar usando essa conta. Vamos para um exemplo de cálculo de quilo para metros. Então, aqui no nosso exemplo, a viscolaicra ela tem um rendimento de 2 metros por quilo e para piloto de uma blusa foi gasto 400 gramas. Qual a quantidade em centímetros? Nós vamos utilizar a regra de 3, fórmula de 3. Então, aqui você tem um exemplo de utilização da fórmula,
onde você pode estar aplicando ela em outros exercícios, mas vamos para essa aplicação. Então, aqui eu tenho 1 quilo que rende 2 metros. Aonde na peça foi gasto 400 gramas. O valor que eu preciso achar é o metro de 400 gramas. Então, vamos lá para o cálculo, onde 1x é 1 vezes x é igual a 2 multiplicado por 0,400, onde 1x é igual a 0,8, onde x é igual a 0,8 dividido por 1, onde eu tenho x, que é igual a 0,80 centímetros. O próximo ponto a ser conversado é o consumo de linha e fio. Esses dados, eles estão disponíveis no site da SETA, das linhas setas, e eles já fazem um pré-consumo de acordo com o tipo de peça e o tipo de máquina. E é sempre importante você estar incluindo de 5 a 10% em cima do valor, 5 a 10% de desperdício, porque pode ter variação em relação ao tipo de tecido, a espessura do tecido, na modelagem, a tensão da linha na máquina. Então, isso ela pode causar algumas diferenças de consumo em relação às metragens que foram indicadas. Então, aqui como exemplo, nós temos a camisa manga longa, onde tem um consumo de 92 metros, blazer 116, moletom 125, calça jeans 244, vestido 100 e biquíni 25. Esse cálculo ele foi feito a partir do perímetro da peça. Então, é a soma do perímetro da peça, de acordo com o maquinário utilizado. Aqui nós temos o consumo referente a cada tipo de máquina. Então, no caso, onde é costurado, um exemplo, ponto corrente simples, seria a máquina reta. Então, para 1 metro costurado, nós usamos 4 metros de linha. Então, essa conversão deve ser feita em cada tipo de máquina e ser feito o cálculo pelo perímetro da roupa. Agora nós vamos para o nosso estudo de caso. Eu vou estar fazendo atividade junto com vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato. E essa atividade, essa tarefa, ela foi postada na plataforma na aba Tarefas. Então, vamos para a primeira pergunta. A camiseta foi pilotada com a malha penteada, onde o rendimento da malha é de 1 kg igual 2,5 metros por quilo. Foi utilizado para a fabricação da peça 85 centímetros. Qual a quantidade em quilo? Então, aqui eu tenho 1 quilo, que rende 2,5 metros. E a quantidade que foi utilizada para a fabricação da camiseta foi de 85 centímetros. Aqui eu preciso achar a quantidade em quilos de 85 centímetros. Aqui eu vou estar aplicando a regra de 3, onde 2,5x é igual a 0,85. Então, foi 2,5 vezes x e 1 vezes 0,85.
onde x é igual a 0,85 dividido por 2,5, onde eu tenho o resultado de 0,340 gramas. Então, a resposta da pergunta 1 é 340 gramas. Vamos para a pergunta 2. No decote interno da camiseta foi aplicado um cadarço. O valor do metro do cadarço é de R$ 3,80. Para o decote foi gasto R$ 1,33. Quantos centímetros foram usados para uma peça? Aqui no caso nós vamos estar usando a conversão de metros e valor. Aqui, 1 metro, ele vale R$ 3,80. Eu gastei R$ 1,33. Eu quero saber quantos metros, quantos centímetros que eu usei para eu gastar 1,33. Então, aqui é 3,80 vezes x e 1 vezes 1,33. 3,80 x igual 1,33, onde x é igual a 1,33 dividido por 3,8, que é igual, x é igual a 0,35 centímetros. Então, foi gasto de cadarço para uma peça 35 centímetros. Pergunta número 3. A camiseta foi costurada em 7 minutos e bordada em 8 minutos. Calcule usando as informações listadas e levar em consideração os dados e resultados das perguntas anteriores e dados abaixo listados. Qual o valor do pré-custo da camiseta? Então, nós temos a matéria-prima, que é R$ 28,90 o quilo, cadarço R$ 3,80 o metro, a etiqueta de composição 10 centavos, tag 20 centavos, etiqueta bordada 8 centavos, embalagem plástica 9 centavos, a mão de obra eu tenho silk R$ 2,00, o bordado 40 centavos por minuto e a costura 30 centavos por minuto. Então, aqui nós precisamos fazer a somatória de cada um desses dados para ter o valor do pré-custo. Então, a malha, ela vale R$ 28,90 o quilo. Aqui nós vamos precisar do resultado da pergunta 1, onde foi considerado que o gasto de uma camiseta, dessa camiseta, foi de 340 gramas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1 quilo, que vale R$ 28,90, onde para essa camiseta foi gasto 340 gramas, e eu preciso achar o valor dessas 340 gramas, onde eu tenho 1x igual 28,90 multiplicado por 0,340 gramas, onde eu tenho x igual 9,82 dividido por 1. Então, aqui, o meu valor x é de R$ 9,82. Então, aqui, para uma camiseta, eu gasto R$ 9,82. O próximo item é o cadarço, onde o metro do cadarço é 3,80. Só que esse valor que foi gasto na camiseta, ele foi dado na pergunta 2, onde aqui eu tenho R$ 1,33. Aqui, o valor da etiqueta de composição, ela já está na lista, do tag também está na lista, 20 centavos, da etiqueta bordada, da embalagem plástica, do silk. E aqui eu tenho o bordado, que é 40 centavos minuto. Aqui na parte de cima do exercício, nós temos bordado 8 minutos, onde 8 vezes 0,40 centavos, eu tenho de bordado R$ 3,20. O custo da minha costura,
O minuto da costura vale 30 centavos e a camiseta levou 7 minutos para ser costurada. Então, 7 vezes 0,30 centavos de costura, eu tenho 2,10. Então, a partir dos dados, dos cálculos feitos do tecido, o cadarço, que já constava na pergunta 2, o cálculo do bordado e o cálculo da costura e a somatória dos demais itens, eu tenho R$ 18,92. Outro dado muito importante é o valor da mão de obra. Geralmente, quando é feita a peça piloto, ela é cronometrada e a partir desse tempo que é feito o valor da costura. Então, onde nós vamos multiplicar o valor da costura por minuto vezes a quantidade de minutos que foram necessários para a produção da peça. Mas antes de chegar nesse valor, nós precisamos chegar no valor do minuto da costura ou do bordado, da atividade manual feita na peça. Então, aqui nós temos um exemplo. 22 dias, em 22 dias eu vou trabalhar 8 horas por dia. Então, são 176 horas trabalhadas no mês. Aqui nós temos um salário base, uma média do estado de São Paulo. Então, o salário da costureira aqui seria R$ 1.570,76, onde eu tenho de INSS 28% em cima do valor do salário, FGTS 8%, férias e 1/3, 11,11%, e o 13º salário, 8,33%. Então, fazendo a conversão de porcentagem em relação ao valor do salário, aqui nós temos os valores, onde a nossa somatória fica em R$ 2.441,59. Então, para o cálculo da mão de obra do minuto, eu tenho o custo de salários, do salário e encargos, dividido pelo número de horas no mês. Então, 2.441,59 dividido por 176 horas, onde eu tenho R$ 13,87 o valor da minha hora. E eu dividindo esse valor da hora por 60, eu acho o valor do minuto, que é 23 centavos. Então, a partir desse valor, que vai ser multiplicado pela quantidade de tempo gasto para a produção da peça. Pessoal, e para finalizar, sempre lembrar a importância da soma do custo, despesa e lucro, que é igual ao preço de venda. Então, é importante que vocês tenham todas essas informações anotadas e principalmente quando for feita a peça piloto, o tempo de costura, a quantidade de matéria usada, para que possa chegar no valor final, no preço exato e para que você não tenha prejuízo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigada por hoje.